VIT, né? Então, a parte que eu vou computacional, utilizando, na verdade, na abertura. Né? E aí, na sequência, eu acho que os fundamentais ao longo do dia. Ela começa com uma mais né, que é o que eu vou falar hoje. E aí, especificamente, na verdade, é dentro do molecular, como a aprendizagem de máquina vai revolucionar a maneira que a gente faz ação computacional inicialmente, né, de material, né? E de fato foi o que fez no grupo, né? E é o que a gente a poder entender melhor esses sistemas. Então tá, então vamos lá. Então, naturalmente, a primeira coisa. Será que eu. Essa tinha para cima? Né? Então, quando eu entrei aqui, né, já era professor, assim, já usava física. Né? E uma das duas, a primeira delas é porque o carbono é extremamente versátil. Né? Então, ele consegue diversas hibridizações, então isso permite né, certas mais comum, né, da gente ver fora, mas você também tem outros sistemas, né, como o nanotubo, né, que a gente chama, às vezes, de uma unidimensional, no contexto de né, o fulereno, né, que a gente, às vezes, para algumas propriedades de um sistema de dimensão zero, né, a partir do trabalho lá de, na verdade, não fez, mas Novo Zelópolis, Nobel, muito 2006, do grafeno, né? Não. Bom, pode ser para baixo, né? Não testei, vamos ver. Então, na classe é também baseado em. Mas ele mistura nos anos 80, muito até do grafeno, depois, posteriormente, foram estruturas ainda né? Mas ela tem uma família porque você grande possibilidades porque você pode aqui né, misturar aqui a maneira que você coloca C3.
Então, do ponto de vista então de aplicação, né, esse, né, você pode explorar dificuldades, né. Então, eu vou dar dois exemplos de sistemas carbono aqui. Deles aqui mas olhando para principalmente o que essas folhas alteram, né? Então, aqui, né, então, é uma daqui a pouco, né? Mas isso aqui é uma simulação por dinâmica molecular, então você tem aqui duas folhas de grafeno e a água, né? E aí o que foi mostrado nesse trabalho você tem
Agora foi. Obrigado. Vai ser melhor, porque do jeito que eu sou enrolado aqui. Então vamos começar de novo, né? Dá para ouvir? Legal. Então, continuando aqui, né? Então, aqui foram dois exemplos de materiais baseados em carbono, né? Mas ali estruturas bidimensionais. E aqui, rapidamente, uma outra estrutura, agora essa 100% hipotética, né? Não existe ainda a sintetização desse material, que é chamado de Schwarzitas. Mas a beleza dessas estruturas tridimensionais e hipotéticas é esse efeito que você tem da maneira com que você forma essas estruturas, né? Então, vocês estão vendo aqui esses hexágonos, né? Que são exatamente as estruturas que formam o grafeno, mas você tem, junto a elas, essas estruturas de 8 átomos de carbono, né? Então, com elas, você consegue formar essas estruturas tridimensionais, mas você também consegue controlar a quantidade de hexágonos que você coloca na estrutura, mas em particular, né, quer dizer, se você aumenta essa quantidade de hexágonos, essencialmente o que você está fazendo é incluindo esse caráter para o material que é grafênico, né, ou grafeno, no sentido que você está deixando essas partes supostamente com alguma característica do grafeno, né? E aí, aqui são só dois exemplos de estruturas que você consegue fazer esse controle, mas o que é importante aqui na discussão, né, é que essas estruturas também podem auxiliar a gente a criar materiais com propriedades interessantes. Então, aqui também é um exemplo de materiais termoelétricos, né? E aqui existe um número, né, bastante importante no contexto de materiais termoelétricos, que é onde aparece aqui algumas propriedades do material que você está propondo, né? Então, esse Seebeck coefficient aqui é o mais importante, ele de fato te diz quanto de voltagem, né, o material entrega por temperatura, né? Então, essa é uma relação importante, já que você está falando de material termoelétrico. As outras quantidades aqui, esse cara aqui é a condutividade elétrica, temperatura, e embaixo aparece aqui a condutividade térmica. E aí o que foi legal, a partir aí de simulações aqui, dinâmica molecular, mas parte clássica e parte quântica, que a gente vai comentar já já, que esse material ele tem uma característica muito importante, que é o seguinte, então aqui está em escala esses tamanhos, quer dizer, escala relativa, naturalmente, e aí o que foi mostrado aqui no trabalho é que você percebe que a condutividade elétrica, na verdade, a propriedade eletrônica dessas estruturas cresce à medida que você aumenta, né, o tamanho da estrutura. No entanto, a condutividade térmica diminui. E por que isso é interessante? Se você olhar nesse número, você percebe aqui que a condutividade térmica, que é a parte dos elétrons, a parte eletrônica e aqui da rede, né, dos íons, se você preferir, aparece no denominador, enquanto a condutividade elétrica aparece no numerador. Então, que você, olhando para essa razão aqui de propriedades, você acaba tendo esse número aqui, esse figura de mérito, o número grande, você aumenta, né? Então, isso poderia auxiliar, né, a ter um material, uma proposta de um material que fosse interessante aí para materiais termoelétricos, né? Ok, então aqui essa é a parte de carbono. Na sequência, né, aí eu queria trazer para vocês essa classe de materiais aqui, né, que aparece aqui por baixo, né, que são, você pode pensar aqui como sendo ligas de várias componentes, ou, em alguns casos, aqui os high entropy alloys. Essencialmente, o que importa aqui nesse contexto é que você coloca vários metais, né, dentro de uma mesma mistura, né, e consegue tirar disso, né, propriedades eletrônicas ou térmicas, depende do que você está olhando, bastante interessante. Nesse contexto que está aqui, esses materiais estão sendo usados aqui para você conseguir olhar e identificar quem é a molécula que está sobre ele. Então, nesse contexto, a gente pode dizer que isso seria uma forma, né, de você fazer um estudo de nanosensores, né, para você identificar, né, algumas moléculas, ou, por exemplo, pesticidas, né, com grande acurácia, né, uma maneira de identificar esses elementos, né. E aí, como é que isso é feito, né? Então, se você faz uma simulação, né, o experimentalista, como a Camila estava contando para a gente, né, ela faz a espectroscopia lá e tira, né, ela consegue identificar o que tem dentro do material. Mas o que a dinâmica molecular pode trazer para a gente é uma maneira, né, de identificar ou desenhar quem seria uma estrutura, essa aqui formada de diferentes metais, para poder identificar um tipo específico de molécula. Nesse trabalho aqui, que o Aelton participou, foi o único
aluno aqui fazendo simulação computacional, né, ele mostrou, né, que como era possível identificar dopamina, né, para essa classe de high entropy alloys aqui, ou quase cristais. Hoje eu não vou discutir o contexto desses materiais, mas esse aqui é mais um exemplo de como a gente pode usar esse ferramental para, por exemplo, em nanosensores, né? E aí, com essas duas classes de materiais, eu consigo agora mostrar para vocês a importância, ou tentar endereçar a importância aqui do aprendizado de máquina, né? Então, vamos lá. Então, só para a gente começar todo mundo na mesma página, então, o que seria a dinâmica molecular? Então, você imagina que você tem uma caixa aqui, né, com vários átomos, e cada átomo aqui, essa seta está indicando a direção, né, que ele está se movimentando, a sua velocidade, por exemplo, e como é que a gente faz a simulação na prática, né? Então, você começa o sistema, então você tem a posição delas e dá uma determinada velocidade para elas, né, calcula as forças, depois você atualiza a posição das partículas e repete esse processo pelo tempo que você está interessado em estudar o sistema. Né? Quando eu falo inicializar, eu estou simplesmente, né, lá no, né, quando vocês olham lá em Física 1 ou em Mecânica Clássica, você dá lá a posição e a velocidade dos átomos, essa seria a condição inicial, e calcula a força. Né? No caso clássico, a gente calcula a força simplesmente tomando, né, o gradiente aí da energia de cada átomo em relação à sua posição. No caso quântico, né, você faz uma coisa similar, mas aqui a força é tomada do gradiente da energia total do sistema em relação à posição dos átomos, né, usando aqui o teorema de Hellman-Feynman. Né? Então é isso aqui que você faria no caso quântico. E aí você atualiza a posição das partículas simplesmente usando a segunda lei de Newton. Né? E aí repete o processo. Então essa que seria, né, vamos dizer assim, o workflow, né, a maneira com que você faz dinâmica molecular. O que vai fazer diferença central aqui para, né, a maneira com que a gente vai resolver esse problema é como calcular essas energias. Então, as diferentes abordagens que você vai fazer, essencialmente são, né, como você obtém essas energias. Né? É esse que é o ponto central. Então, e como é que você vai escolher, como que você vai escolher fazer essa dinâmica molecular? Então, imagine que você quisesse estudar um problema como esse, né, onde esse cara era para representar uma ponta de AFM, né, e aqui você tivesse um bando de fuleirenos aqui e uma superfície, né, e você quer estudar a interação dessa ponta com essa estrutura. Então, quando você olha para esse sistema, né, você vai ver a quantidade de átomos que tem nesse sistema, e isso essencialmente vai te proibir ou não de como que você vai seguir para fazer essa conta. Então, no nosso caso, né, o nível mais baixo que a gente poderia fazer, o mais fundamental, seria aqui. Né? Isso aqui, talvez o Iberê poderia explicar melhor, né? Esse nível, mas a gente consegue só a partir desse ponto que está aqui. Então, uma vez que você está nesse ponto aqui, você pode, de alguma forma, tentar reproduzir as informações, no caso eletrônico, onde os elétrons estão explicitamente colocados lá na tua expressão de energia, e tentar calcular esses caras uma descrição chamada atomística, né, onde você olha o átomo, mas não olha os elétrons. Né? Esse era o meu medo. Aqui ele não tá mostrando direito, né? O MP4 aqui está com problema, mas imaginem que seria uma caixa cheia de bolinhas vermelhas que representariam os átomos, né? Então, o que vai ser, como é que a gente vai evoluir a dinâmica molecular desses caras, né? Então, o que você precisa escolher, como é que você quer tratar esse sistema, isso viria exatamente como o experimentalista faria. Ele pode deixar o sistema completamente isolado, né, que chama-se aí um ensemble microcanônico. Ele pode deixar esse cara em contato, né, com um banho térmico, né? Então, imagine que você tivesse o seu gás dentro de uma caixinha e deixasse ele exposto aqui fora, né? Então, ele consegue trocar calor, né, com o ambiente externo, ou, em algum contexto, se você quisesse, né, por exemplo, quando você tem um gás e um êmbolo, né, e você coloca a pressão. Né? Então, você pode escolher a maneira com que você quer evoluir o teu sistema, né, mas você vai ter que fazer uma escolha aqui, como é que você quer olhar para a dinâmica. Né? Então, você pode olhar a partir de primeiros princípios, né, que seria essa dinâmica molecular, né, dinâmica molecular de primeiros princípios. Nesse caso, a maneira mais simples, mais comum de ser feita, é você separar a dinâmica dos elétrons da dinâmica dos íons, né? Então, isso é usado, né, a partir aí da aproximação de Born-Oppenheimer, né, que você diz que os íons são muito mais lentos
quer dizer, isso é um fato, né? Muito mais lento que os elétrons, então você resolve esse problema em duas partes, né? Você resolve a parte eletrônica, né? Considerando os íons parados, né? Na verdade, paramétricos na posição dos íons, e você faz isso de maneira iterativa, né? E então você tem ferramentas, pacotes aí gratuitos para fazer, né? Ferramentas software livre para fazer isso, ou você opta por fazer uma dinâmica molecular clássica, aonde nesse caso, né, você não consegue tratar os elétrons de maneira explícita, mas naturalmente que eles precisam aparecer de alguma forma, porque os átomos, né, se você pegar uma molécula de H2, né, elas estão conectadas de alguma maneira, né? E como é que você faz essa ligação entre as técnicas, né? Então é isso, né? Então, nesse ponto aqui é isso, né? Você vai tratar os elétrons e os núcleos explicitamente, e nesse caso aqui, os elétrons vão aparecer implicitamente. Então, como é que essa conta é feita, né? Lembrando lá, como eu falei, é a energia do sistema que vai fazer, conseguir você evoluir a dinâmica molecular. Você pode separar a maneira tradicional de ser feita, né? Você imaginar o seguinte: bom, eu tenho a energia do meu sistema, né? Mas a expressão que vai aparecer desse lado aqui não tem nenhuma forma bem definida. Mas o que é feito tradicionalmente, né, quando surgiu a dinâmica molecular, é imaginar o seguinte: bom, eu não sei qual é a cara exata dessa função, né, de energia, mas o que eu posso dizer é que eu posso tentar perturbativamente ou olhar para essas energias separando por número de átomos. Então, se você olha numa estrutura né, numa molécula qualquer, você vai ver que a energia de ligação entre dois átomos vizinhos é muito maior, né, do que, por exemplo, pensando numa molécula de água, se você quisesse, do que essa interação que existe aqui, né, nessa abertura aqui angular, né? Então, esse cara é mais importante em termos de energia do que esse cara. Então, essa expansão que é feita aqui, em número de átomos que participam da ligação, é no espírito de uma teoria né, aí de perturbação, onde você sabe, né, que à medida que você vai andando nesses termos, a contribuição energética é menor, né? Quer dizer, essa é a suposição que você faz, né? Então, isso facilita bastante a descrição de uma dinâmica molecular, porque você consegue agora dar uma cara para essas interações, né? Então, se você pensar no caso mais simples possível, eu posso imaginar que uma ligação química é simplesmente regida aí por um potencial harmônico, né? Posso pensar a mesma coisa, né, numa primeira aproximação para o ângulo e para o diedro, né, que é o nome dado para essas ligações de 4 átomos envolvidos, né? Então, isso facilita bastante, te dá uma maneira de caminhar nesse sentido. E por que isso... bom, primeiro, isso aqui são os termos ligados, né? E a segunda parte que você precisa contribuir, né? Então, tá vendo? Se eu pensasse aqui moléculas de água, por exemplo, eu vou ter o pedaço de ligação química e o pedaço angular. Mas se eu tiver num recipiente, como lá nos primeiros slides, cheio de moléculas de água dentro de um recipiente, né, eu preciso considerar também, né, a interação que vai haver entre diferentes moléculas de água. Então, nessas descrições, você diz, bom, eu tenho termos ligados e não ligados. E aqui aparece, né, essa expressão chamada aqui a interação de Lennard-Jones, que é um pedaço atrativo e um pedaço repulsivo, e mais aqui um pedaço de interação de carga. Esse cara que está aqui não é para ser entendido como o jeito que a gente tipicamente está acostumado, né, a olhar a carga, né, a carga inteira aqui dos átomos. Isso aqui é uma maneira de representar, imaginando como se fosse uma molécula de água, a molécula é neutra, mas de fato você tem polarização, né? Então o oxigênio puxa mais a parte negativa para ele e fica mais positiva nos hidrogênios. Então aqui entraria essa contribuição de cargas parcial, né, que se fala. Maravilha. Então esse aqui seria a curvinha, né, de como que esse potencial aqui funciona, né? Então à medida que você vai aproximando, você vai em direção a um poço de energia, mas se você apertar, né, se você comprimisse demais uma molécula de H2, por exemplo, né, você teria essa repulsão coulombiana, né? Então isso numa linguagem mais clássica, né? Maravilha. Então o que acontece? Então agora voltando para o mundo real, como é que você faria essa simulação? Então você tem que pedir lá para os experimentais, pedir para a Camila fazer um experimento e obter para a gente quem são essas constantes K, né? Então a partir de experimentos, por exemplo, você poderia inferir, né, qual é o tamanho, né, dessas constantes K e quais são esses outros parâmetros livres que estão aqui.
Então, você pode obter isso a partir de experimentos, né, de espectroscopia ou raio-x, mas você também pode obter esses termos a partir de simulações de primeiros princípios. Né? Então, você pode acoplar uma a outra para conseguir inferir, né, quem são esses parâmetros aí do sistema. Então, beleza. Então, essa é a maneira que foi feita desde do começo da dinâmica molecular. O que ganhou bastante força na sequência, ali, final dos anos 90, foi uma maneira de você ainda olhar para a dinâmica molecular clássica, mas você agora quer conseguir, né, de alguma forma, colocar reação química dentro desse processo. Então, se você tivesse, por exemplo, nesse caso, né, como está mostrando aqui, né, você tem esse sistema e você gostaria, de alguma forma, né, olhando aqui, usando esse cara como sendo a tua ponta, né, conseguisse interagir com esse outro pedaço que é a tua estrutura, e aqui tem um ferro, por exemplo, mas você queria que na simulação você conseguisse, por exemplo, enxergar uma reação química, né? Por exemplo, que esse oxigênio se ligasse a essa superfície ali de cobre com ferro, né? Então, dito de outra forma, esse cara aqui deveria enxergar, de alguma maneira, você representar essa curva de energia, né? Então, isso aqui é bem comum, né, na química, né? Então, você tem um pedaço onde você tem uma adsorção física. Então, lembra lá no primeiro slide que eu mostrei a simulação de água e grafeno? Né? Aquela simulação só é capaz de enxergar interações chamadas fisiosorção, que é aquela só a interação de Van der Waals naquele problema. Em contrapartida, né, eu gostaria que eu fosse capaz de enxergar essa reação química, enxergasse essa barreira de energia e assim por diante. Então, se a gente fizesse um comparativo, né, com a discussão anterior, seria isso. Né? Então, numa maneira clássica, né, então o que eu quero é que numa fisiosorção, numa interação de Van der Waals, essa barreira aqui seja infinita. Então, eu não enxergo na simulação, né, o efeito de uma reação química. Mas se vocês lembrarem ali do slide anterior, o que a gente viu, né, que aquela interação era um potencial harmônico, né, parabólico. Então, o que ele dizia era o seguinte: uma vez que você tenha dois átomos ligados, ele jamais vai poder quebrar aquela ligação química, porque você colocou essas barreiras de energia lateralmente. Então, assim que você construiu o potencial. Então, esses caras aqui, chamado campos de forças reativo, foi uma maneira inventada né, aí décadas atrás para você conseguir enxergar simulação, né, de dinâmica molecular, mas de sistemas muito grandes. Né? Então, isso, né, só um exemplo aqui de como isso acontece, né? Então, chama-se isso aqui como potenciais com ordem de ligação, né? Essencialmente, se você imaginasse, pensando num sistema de carbono, né, à medida que as posições dos átomos fossem ficando menor ou maior, você consegue indicar dentro desses potenciais aí qual é a contribuição de cada termo. Então, você pode ter ligação sigma, pi, né, a coisas que você sabe que existe, por exemplo, no sistema de carbono. Né? Então, essa é a história de campos de forças reativos e não reativos. E aqui está o gráfico do que justifica porque você vai escolher uma técnica ou outra para estudar o teu sistema. Perceba aqui, né, que, bom, primeiro ponto, né, se as duas têm alguma congruência, ou as três, né, sim, né, se você pensar nas imediações de um ponto de equilíbrio do teu sistema, as três curvas de energia, né, são muito parecidas. Mas à medida que o sistema, você vai aumentando a energia, qual seria um exemplo? Se você começar a esticar, né, uma folha de grafeno, por exemplo, você sabe que em algum momento ela vai quebrar. Então, se você tentar utilizar essa aproximação aqui amarela, né? É que eu tenho um problema com cores, né? Às vezes eu estou falando aí, falasse outra cor. Então, você vê se à medida que você vai esticando a folha de grafeno, né, e você fizesse a tua simulaçãozinha, você ia encontrar que o sistema nunca iria quebrar. Né? Então, você foge, né, do escopo da aproximação que você está fazendo. Em contrapartida, esse cara aqui, Reax, que é um exemplo de campo de força reativo, ele descreve muito bem, né, dentro do erro que você esteja disposto a considerar, muito bem comparado a cálculos de primeiros princípios. Bom, tudo bem, então você tem isso, mas da onde que vem, né? Então, por que a escolha? Né? Então, primeiro, se você quer representar ou não o teu sistema bem, mas aqui está o ponto central, né? Então, se você faz compara, aqui eu só estou comparando um cálculo de DFT com Reax, e você vê, né, aqui 3 ordens de grandeza, 1000, né? E se você considerasse ainda um Reax com um campo harmônico, por exemplo, né, que é a descrição não reativa, você pode chegar até 10 a 5 vezes de diferença, né?
Então, o que acontece? Se uma simulação, né, de uma ginástica de React fosse durar aí um mês, né, e você tentasse fazer DFT, impossível, né? Então, a escolha da técnica nesse contexto aqui vai depender muito do tempo que você, da simulação, ou essencialmente do número de átomos que você está considerando. Maravilha, então esse é o ponto central aqui das diferentes técnicas que a gente tinha até então. Beleza, então aonde que entra, né, tá, deixa eu só fazer um comentário aqui que eu esqueci no slide anterior, que é o seguinte. Então, nesse caso que está aqui, né, você tem essa comparação de ordem de grandeza, e aí você poderia perguntar assim, tudo bem, mas se você tem essas possibilidades de técnica, né, como é que você faria, por exemplo, para estudar aquele sistema que eu mostrei ali de um high entropy alloy, né, ou qualquer outro sistema? Acontece que para você obter esses parâmetros para esses campos de força, né, você precisa que alguém tenha feito para você, né, o ajuste de curva ou parametrizado esses campos de força. E isso, não existe uma receita básica para fazer isso, porque como vocês viram ali, né, para cada sistema, né, você vai ter detalhes importantes para aquele tipo. Então, se eu pegar carbono é uma coisa, mas se eu pegasse o grafeno com água é uma coisa, se eu pegasse grafeno com CO2 é outra. Então, você teria que, de alguma forma, ter experimentalistas disponíveis para fazer esse ajuste de curva para você, para o sistema que você está considerando. Né? Então, essa é uma das razões que, por muito tempo, a gente estudou muitos sistemas de carbono, porque para eles tinha esses parâmetros disponíveis na literatura. Então, é nesse contexto, né, que surge, né, que os campos de força baseados em machine learning, aprendizado de máquina. Então, qual que é a proposta dessa técnica, né? Então, imagine que você tenha uma dinâmica molecular quântica, né? E quisesse, só que o teu sistema é pequenininho, você queria de alguma forma fazer uma dinâmica molecular clássica, né? Então, o que acontece é que existe um maquinário pronto que te permite olhar. Existe um maquinário pronto, né? Que te permite fazer essa conexão entre a dinâmica molecular quântica e clássica e te entregar, né, de uma maneira mais, como é que eu posso dizer assim, mais direta, né, os parâmetros do sistema que você está considerando. Então, só um comentário aqui, porque isso né, então, é tão fascinante e importante para a gente, né? Que deixa eu só fazer o contato aqui central que faz esse maquinário ser útil para a gente em simulação computacional. Né? Então, aqui é só um detalhe, né? Eu mostrei ali uma rede neural, só para vocês entenderem a lógica por trás, é o seguinte, né? Então, as redes neurais, essencialmente, você quer entregar para ela, né, por exemplo, aqui, reconheça que isso aqui é um número 4, por exemplo, né? Então, você vai passar através de uma determinada arquitetura aqui, e na saída você vai dizer para ele, né, qual vai ser, né, você dá a opção de saída aqui, então isso aqui é entrada, isso aqui é saída, e você gostaria que esse maquinário pudesse dizer para você, com uma determinada precisão, né, que número que você passou para ele. Então, no caso isso aqui é só a maneira com que foi motivada as primeiras redes neurais, então você quer que ele seja capaz de reconhecer o que está escrito aqui. Então, você, de alguma forma, escreve, passa para ele esse número a partir desse conjunto de pontos aqui, que se chama de neurônios, né? E ele tem que ter, de alguma forma, processar esse cara aqui, através dessas conexões aqui, e dizer para você, com uma certa confidência, que número que ele está olhando ali. E como é que isso é feito, né? Então, passa para mim... Acho que tá. Então, como é que isso é feito, né? Veja como o maquinário é extremamente simples, né, de construção. Então, o que eu quero... Então, eu tenho esses caras aqui na minha ponta e ele vai, de alguma forma, se comunicar com essa segunda coluna que está aqui. Então, o que aparece, a maneira com que ele se conecta é simplesmente uma álgebra linear simples. Né? Então, esses Ws que estão aqui é simplesmente o peso que você dá para a comunicação entre esse cara, esse nó aqui, ou esse neurônio, com esse cara que está aqui, e assim sucessivamente. Então, a maneira que você representa essa conectividade é simplesmente com esse produto matricial que aparece aqui.
O que aparece, o que deu o grande salto, né, para isso realmente te dar alguma coisa interessante, é você ter essa funçãozinha que aparece aqui na ponta, né, que é chamada de função de ativação, ou seja, é esse cara que dá a não linearidade para a descrição de conectividade. Porque se você não tivesse essa função aqui, seria só uma transformação afim, né, simples, né? Então nada apareceria de novidade. Mas essa transformação a partir de uma função de ativação faz com que o espaço de possibilidades, né, que você tenha de comunicar entrada e saída aumenta brutalmente, né? Então eu esqueci de comentar, depois quem tiver, né, curiosidade é só entrar nesse cara fez um trabalho excepcional de mostrar as primeiras redes neurais, né? Então vale muito a pena dar uma olhada lá no site dele. Tudo que ele faz aqui é incrível, né? E aí essa funçãozinha aqui que faz essa conectividade, né, dessa conexão entre diferentes camadas aqui, entre diferentes colunas, né? Então esse que é o processo, né? E o que é fascinante, é isso que deu o boom algumas décadas atrás, é que não se esperava, né, que um processo, pode passar, que um processo desse pudesse dar algum resultado tão incrível, né? Então, no final pode passar mais um? Se você olhar, então, no final das contas, né, qual é o processo, esse primeiro processo aqui do que se chama de aprendizado de máquina, né? O que acontece aqui, né, é que o aprendizado, o learning que aparece aqui, está guardado, melhor dizendo, nesses parâmetros, né, nessas conexões que você tem entre as diferentes camadas, né? Então aparece isso aqui, é só um detalhe técnico, né, que são os bias, mas o importante é saber que esses caras que estão aqui, essas conexões que mantêm, né, todo o conhecimento entre as diferentes camadas. Então, o preço a ser pago, isso explica porque demorou tantas décadas para ter coisas tão importantes aqui. Você veja que para um probleminha simples como esse, né, de só identificar aqui o número, né, você já tem mais de 13 mil parâmetros livres, né? Beleza, aí você diz, pô, mas será que é só isso? Pode passar, Felipe. Tá. Será que é só isso mesmo que importa? Então, o que diferencia as redes neurais, né? Então, toda rede neural vai fazer esse cálculo que eu mostrei anteriormente. O que vai diferenciar a qualidade do que você vai obter vai ser a maneira com que você trata os seus dados de entrada. Então, se a gente pensasse agora no nosso problema físico, né? O que eu estou querendo fazer aqui é simplesmente descrever sistemas moleculares, né? Então, eu preciso, primeiro, né, eu preciso que a minha rede neural aqui seja capaz de pegar uma energia que você obtém de primeiros princípios e transformar numa soma de energias clássicas. Esse é o primeiro ponto que ele precisa fazer. A outra coisa que a rede neural precisa fazer, passa um, Felipe. A outra coisa que essa rede tem que ser capaz de fazer é de identificar o ambiente do teu sistema que aparece aqui, né? Então, identificar quem é o átomo e sua vizinhança, mas ele também tem que ser capaz, para ele treinar alguma coisa que seja fisicamente aceitável, ele tem que levar em conta as propriedades físicas que você quer. Então, por exemplo, num sistema físico, se você fizer uma translação rígida do sistema, a energia continua a mesma, né? Então, a rede neural tem que, a hora que você passar para ela os dados, ela tem que saber que essas duas coisas representam a mesma coisa. Outro detalhe importante é que quando você rotaciona o sistema, né, rigidamente, o sistema também continua sendo o mesmo. Então, essas propriedades precisam ser guardadas aqui no cara de entrada para que essa rede neural consiga fazer o treinamento com qualidade, né? Então, pode passar, Felipe. Então, aí, pode passar. Então, aí eu ia comentar só o que diferencia uma rede da outra, mas essencialmente é isso. Todas as redes precisam ter uma maneira de digerir e passar os dados para a rede neural, né? Então, pode passar. Pode passar. Então, isso aqui eu ia fazer, né, vai ficar muito, só quero mostrar os resultados que a gente obteve, então pode passar. E aí, o último slide aqui, então pode colocar todos os dados aí, eu vou só explicando rapidamente. Então, o que acontece, né? Então, a magia dessas redes neurais, né? Eu não tive tempo, então no slide eu só queria, você poderia pensar aí o ChatGPT, né? O que ele tem de... É só aquele processo que está ali? Não, na verdade o ChatGPT, né, que é a lógica em partes do que está aqui, é como que você representa os teus dados, né? Então a palavra-chave, se vocês quiserem depois procurar e olhar, é a matriz de embedding, né? É a maneira que você constrói o espaço vetorial
dos seus elementos, né? Então essa que é a grande, assim, a grande dificuldade que está na ponta de quem faz a ciência do processo aqui, é tentar passar para ele quem que é esse espaço vetorial, né? Dito isso. Então aqui, então um trabalho, né, que o Felipe e também com o Paulo, né, estão na fase final aqui, foi usar um desses algoritmos que está aqui, né, o chamado DeepMD, para construir um potencial para o grafeno. Né? E o que foi fantástico desse resultado é, primeiro, que esse campo que ele treinou, veja só, a gente nem tem informação de química, né? É só conhecimento de computação, né? O Felipe, não eu nesse caso, tá? O que acontece é que você vê, quando você olha os parâmetros, né, as características, as propriedades elásticas do sistema, você vê que o trabalho aqui com rede neural, né, é muito próximo de cálculos de primeiros princípios. Né? Então, esse é um primeiro ponto importante aqui. Outro que, isso aqui é uma curva de stress e strain, e você consegue ver, aqui, lógico, eu não botei em comparação, mas esse campo de força gerado aqui, ele consegue prever, né, a maneira com que as folhas de grafeno se fraturam, formando essas cadeias lineares de carbono, então está aqui essas propriedades. O que é mais, o que foi diferencial desse trabalho, comparado aos outros campos de força não por machine learning, é que você veja que os pontos são os dados experimentais, né? E as curvas pretas são as curvas geradas pela simulação computacional. E você vê que existe uma grande compatibilidade ou semelhança aqui, ou você consegue, de alguma forma, comparar os resultados experimentais e teóricos. E o que aí, porque, bom, isso por si só é interessante, mas o ponto central é que os campos de força não reativos e reativos que eu comentei antes, eles não são capazes, tipicamente, de capturar a propriedade mecânica e, nesse caso, térmica, no mesmo pé de igualdade. Porque quando você escolhe a maneira com que o campo é descrito, você sempre perde alguma característica. E isso foi obtido, né, aqui pelo campo de força por machine learning. Né? Então, esse foi um ponto positivo para esse cálculo. Maravilha. Então, aqui, queria só, né, então, agradecer a atenção de todos vocês aqui. Né? Para quem não conhece, esse aqui, né, a universidade tem agora 2 novos centros, né, de pesquisa, um focado na parte computacional e na outra experimental. Né? Então, ainda não está 100% populado, né? Mas esse é o, né, então esse é o CICT, né? E a gente faz parte lá da parte do núcleo, né, de modelagem de computação científica, né? Então é lá que a gente vai tentar escalar essas características. Muito obrigado. Quer descer lá comigo? Não, não vi, acho que não. Alguma pergunta, pessoal? Amém. Eu acho que eu não consigo ver assim. Oi? Duas coisas. Um comentário que eu vou comprar royalties, aquela parte que você comenta sobre como você faz a implementação da mecânica quântica para obter uma força. Como que você faz a escolha do estado? Você diz tá. Então, na simulação, então, o que a gente faz é uma otimização. Você escolhe uma base, né? Então, para cada maneira que. Então, por exemplo, você escolhe uma ferramenta, você vai descrever em ondas planas ou ondas localizadas. Então, você tem uma base que você escolheu para descrever o sistema. Você faz um cálculo autoconsistente, né, desse sistema que você está, acha o estado e a partir dele que você calcula as forças, né? Então, sempre primeiro você calcula qual que é né, faz o cálculo autoconsistente, acha a tua energia e para esse estado que você calcula a força, né? Que ele calcula a força, né? Entendi, mas esse estado eu imagino que se você mudar o estado, você muda. Sim. As correções que você tem para a força. É isso? Isso, para cada estado que você tem um novo conjunto de forças, né? Você está dizendo do ponto de vista de parametrização, é só como ele calcula, para um caso particular, como é que ele calcula a força? Não, eu acho que a minha pergunta é mais básica. Lá naquele slide que você estava até comparando a dinâmica clássica e a dinâmica quântica. Pelo que eu entendi, você pega a newtoniana lá e calcula um valor médio num certo estado. Perfeito. A minha pergunta simplesmente é: que estado que é esse? Você escolhe arbitrariamente, tem um bom estado.
Ah, tá. O estado é escolhido a partir das características termodinâmicas que você escolhe. Então, você impõe uma determinada condição para o. Você está falando para evolução temporal, que para cada configuração eu tenho lá as características do sistema, então eu escolhi. Então, se pegasse uma molécula, né? Então, eu dou uma molécula, eu sei quem são os átomos ali, eu sei quem né, quem é o funcional para aquela determinada molécula, e eu minimizo o estado dessa molécula para aquele funcional que eu escolhi, né? Então aí eu tenho uma configuração, né? E aí depois, com as propriedades termodinâmicas, eu vou tirar um pouco ela do equilíbrio e fazer mais um cálculo autoconsistente, né? Aí eu vou ter mais um conjunto de forças por átomo, né? Na hora que você vai passar isso para IA, você alimenta essa informação. Isso. E aí a IA, o que ela recebe é o seguinte, então ela recebeu um estado, né? Então, na verdade, existe vamos dizer assim, uma parte, como você escolhe o funcional, já existe um limitante ali na maneira que você está fazendo a representação, né? Mas o que a IA recebe é como se fossem fotografias da tua série temporal desses estados, né? Então a molécula vai mexendo e você vai alimentando isso na tua rede neural. Não é alimentado direto porque você precisa passar por esse filtro né, de que o sistema físico tem que ser invariante daquelas propriedades e tal, né? É isso?